Bem-vindos, bem-vindos. Hoje é um dia de um pouco de polêmica, né? Um pouco de polêmica é bom, embora os vídeos não sejam colocados no ar em sequência, depende um pouco aí de alguns detalhes, algumas escolhas, é um assunto mais polêmico. Um tempo atrás eu fui fazer um curso na aerolística. Legal. Escrevi, recebi por e-mail as orientações, era um curso presencial na época. Um monte de recomendação, alimentação, roupa, momentos antes, crenças, ideias, coisa e tal. Legal. Eu olhei assim por cima, né? Nada de muito diferente, nada que eu estou acostumado, tranquilo. No dia, eu me dirigi para o curso, né? Estava com o endereço certinho e fui. Legal. Quando eu estava passando, já chegando no local, estava olhando, né? Estava de carro, olhando onde que era, coisa e tal. Aí eu reconheci duas pessoas lá do curso, que estavam iniciando o curso, que estavam na frente do local, aguardando, né, as pessoas chegarem, os participantes chegarem. Aí eu passei, né? Acho que eles não me viram. Passei, fui mais adiante, estacionei o carro, fechei, peguei as coisas ali que eu precisava levar, né? Um caderno, anotação, caneta. Fui em direção a eles. Estavam lá conversando, coisa e tal, entrou um, coisa e tal, entrou outro, e estavam ali. Eu cheguei e disse, olá. Eles me olharam, um pouco surpreendidos, achei estranho. A gente não havia trocado, né, imagens, fotos, coisa e tal. Mas passado aquele primeiro momento, eu vim para o curso, tal coisa. Ah, tá. E eles olharam para mim de cima a baixo. E fizeram uma cara meio que de reprovação, né? Mas tudo bem, entrei, fui lá. E aí depois, conversando, uma coisa aqui, outra coisa ali, e eu percebi que estava todo mundo de branco. Todo mundo de branco. E a ovelha negra da família, eu, né? Com uma camiseta amarela, tipo essa aqui, uma camiseta polo, que eu adorava aquela camiseta amarela, ela tinha uma textura diferente, uma malha diferente, assim, gostava muito, combinando com o meu abrigo azul, né, amarelo com azul ali, umas tonalidades diferentes, um pouco intensas até, mas muito legal, me sentia muito bem com aquilo, e só eu, colorido, todo mundo de branco. Conversa vai, conversa vem, coisa e tal, vai avançando o curso lá pelas tantas, o ministrante me pergunta, Luiz, mas por que tu não veio de branco? E eu perguntei para ele, do alto da minha ignorância, da minha ingenuidade, por que eu viria de branco? E aí, né, discorreu lá sobre a pureza, sobre o contato com as altas esferas celestiais, os amparadores, mentores, seres de luz, blá, 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 blá. Bem, concordei, não discuti, não criei caso, até porque estava todo mundo olhando, né? Só ele, só a ovelha negra ali, a ovelha amarela, na verdade. Aí no segundo dia eu vim com a calça de abrigo azul e a camiseta branca, né? Cedi um pouquinho e eles também tinham que ceder um pouquinho, afinal, paciência. Não gostaram muito também ainda, não gostaram muito. Mas aí como a calça não aparecia, né? A gente se via sentado assim, se via a parte de cima, foi passando. Esse pequeno relato, esse breve relato, essa historinha, é para contextualizar a questão do vídeo, né? Que a gente tem uma expectativa dentro da aerolística, dentro desse círculo de pessoas que lidam com coisas espirituais, que lidam com energia, sob certos aspectos, um preconceito, sob certos aspectos, uma exigência muito elevada, uma rigidez, né, uma regra muito intensa, que você tem que usar branco. Que o branco é a cor da luz, é a cor do bom, é a cor do amor, é a cor da espiritualidade, das altas esferas celestiais, e que as outras cores escuras, intensas, não servem. São o mal, são uma coisa terrena, material, apego e coisa e tal, né? Então usar um vermelho, Deus o livre você usar um vermelho, aquela coisa intensa, a paixão, o tesão, o sexo, não.
Então existe esse preconceito muito forte dentro da área holística. Alguns lugares são extremamente rígidos. Se você não colocar aquela roupa, você não entra. Se você não tiver de branco, você não entra, simplesmente porque você é do mal, você é um ser de baixa vibração. Você é terreno, e isso é ruim, isso é negativo, isso é corpo físico, é ruim, feio. Existe isso, existe. Existe base para isso? O que existe são preferências pessoais. O que existe são crenças, ideias preconcebidas sobre isso, sobre pureza, sobre beleza, sobre alta vibração, baixa vibração, sobre bem e sobre mal. Isso existe. Agora, que a cor da roupa que você usa, ou a cor da sua pele, vai ter significado espiritual de melhor ou pior? Isto é um absurdo imenso. Isto é um absurdo imenso. É um preconceito e é uma falta realmente de respeito com as pessoas que não seguem o que as outras pessoas querem que sigam, que essas outras pessoas respeitem. Elas acreditam, elas preferem e elas forçam as outras pessoas a fazer assim também. Senão você não tem, então você não tem acesso. Eu fico pensando que no dia que eu morrer, que eu for embora, que eu for para as altas esferas celestiais, porque eu sou um ser praticamente iluminado, né? Falta pouco. Então eu vou lá para cima. Eu vou de azul, eu vou de amarelo, eu vou de verde, eu vou de vermelho. E se não me aceitarem lá em cima, como é que vai ser? Será que vai ter algum tribunal onde eu possa recorrer? Talvez algum ser iluminado mais do que eu, a quem eu possa recorrer para argumentar que, porque eu estou usando um azul assim, né? Azul, então eu não terei acesso a esse local tão espiritualizado, tão bonito. Eu tenho que estar de branco para entrar lá? Se for assim, gente, desculpe, eu não quero, obrigado. Tá? Eu vendo meu passe, eu dou o meu passe para entrar aí, não vou participar. Eu fico por aqui mesmo, tranquilo, continuando com o meu verde, com o meu azul, com o meu amarelo, ocasionalmente o branco, tranquilamente. Uma brincadeira, tá, gente? Não tem nada de iluminado, não sou isso, nada a ver com isso. Morrer, não vou para as altas esferas, não vou ter essa celeuma com os seres lá por causa da cor da roupa, né? Mas com certeza, quando eu morrer, eu vou plasmar, né? Vou criar ao meu redor as cores que eu gostar, as cores que eu tiver com vontade de expressar. Se os outros não gostam, não conseguem respeitar, tudo bem. Me retiro pro meu cantinho, tranquilo. As cores das roupas nos trabalhos energéticos, elas têm realmente alguns cuidados, tem algumas recomendações que a gente pode fazer, né? O branco, azul bebê, né? Aquele azul clarinho, o verde bebê, aquele verde bem clarinho, são recomendados por uma questão de higiene, principalmente na área médica, né? A parte de enfermagem, de centros clínicos. Por quê? Porque são essas cores brancas, elas, qualquer coisa que pinga ali, que mancha, aparece na hora, né? E como são situações onde a higiene é muito importante, então na hora que você sujou com alguma coisa, você tem que trocar a roupa. Então mostra muito rapidamente isso. Mas mostra essa sujeira física, que não é uma coisa ruim intrinsecamente, não é maligna, mas não é adequada e tem que ser tomados cuidados, né, para evitar infecções e tudo mais. A gente sabe também, pela cromoterapia, né, que as cores causam resultados, né, afetam o ser humano. Então as cores mais intensas, um vermelho desperta mais a gente, deixa a gente mais ativo, um tom de azul mais claro acalma um pouco a mente, tranquiliza, e aí nós temos uma gama muito grande de interpretações. Então, é ótimo, isso é muito importante, né? Mas no trabalho holístico, eu não vejo problema algum que você use as roupas que você gosta na cor que você gosta.
Você não vai ser um trabalhador da luz só porque usa branco. Porque tem tanta gente de branco aí que, meu Deus do céu, é terrível. Terrível. Nos meus atendimentos, quando eu fazia atendimentos presenciais, eu ia com as roupas do mais que eu gostava. Nada muito berrante, né? Um amarelo com vermelho, né? Aquele verde-limão fosforescente, também não. Tem um pouquinho de bom gosto, né? Um pouquinho de cuidado estético com isso, para combinar pelo menos. Mas eu usava qualquer cor. E eu percebia que muitas pessoas se incomodavam com isso, né? Uma certa vez também, certa feita, estava eu, com colorido, com preto, calça preta de abrigo, com a camiseta um tom de azul, se eu não me engano, combinado. E tinha outra pessoa do lado, que era um outro terapeuta todo de branco, sapato branco, cinto branco, camisa branca, botão branco, tudo branco. E chegou um cliente, né? E passou direto por mim. Nem me cumprimentou, nem nada. Eu era um outro qualquer. Aí eu vim para fazer o reiki com o Luiz. O senhor, prazer. A pessoa olhou para ele assim, meio sem jeito. Não, eu sou tal coisa, o Luiz é esse aqui. Aí a pessoa me olhou assim e eu vi que o impacto não foi legal, né? O impacto não foi legal. Mas serviu para, posteriormente, com cuidado, com gentileza, a gente abordar essa questão, essa expectativa que a pessoa tinha de tinha que ser de branco. E foi muito proveitoso, Então, foi um momento muito, muito legal, né? De aceitação, de troca de ideias, de ampliação dessa perspectiva. Mas foi um momento tenso. Então eu não vejo nenhum problema, eu não acredito que a cor da roupa que você está usando vai formar você, vai dizer o que você é. Que você é da luz, que você é do bem, que você vem das altas esferas celestiais, e que se você usa uma cor mais intensa, né, adequada, você é maligno, você não está em sintonia com essas vibrações e você não está colaborando com o trabalho. De forma alguma. As cores estão aí, né? As cores estão aí para a gente usar, para a gente aproveitar. Quando você vai para o mundo astral, você tem uma gama de cores diferente, impressionante. Quando você sai do corpo e tem essa percepção de cor, muda a perspectiva, é impressionante. E há uma enormidade imensa de cores, né? Se você vai hoje numa ferragem, numa loja de tintas, você pede um catálogo. Eu fui recentemente numa aqui, que eles colocaram na parede. E encheu uma parede, acho que de 5 por 3, era uma parede alta. Encheu, porque era uma paleta de cores imensa. Você pode escolher a cor que você quiser. A máquina deixa ainda, tem a cor 565 e a 566. Mas eu quero um pouquinho mais disso, vai ficar uma 565 e meia. Eles fazem para você. Então nós temos uma variedade ampla de cores. Nutrir a crença de que as cores, como o preto, o vermelho intenso, o azul escuro, o verde escuro são ruins e que a espiritualidade é só o branco límpido e puro, uma questão de crença que precisa ser respeitada, importante, precisa ser respeitada, mas que é incoerente. Transferir para a espiritualidade essa paleta de cores que nós temos, né, essa variedade de cores que o nosso olho humano consegue observar e captar, e achar que a espiritualidade vai seguir esse mesmo padrão, é uma incoerência grande. Luiz, mas os espíritos de luz se manifestam assim. Nós temos relatos, muitos relatos, que são muitas vezes relatos de época, de crenças, de ideias, de que o branco era o puro, celestial, divino, né? E que nesses relatos se reflete. Mas se você for realmente para a espiritualidade, você interagir fora do corpo, você vai perceber que há uma variedade imensa de cores e de tons que não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, ser mal, ser maligno ou ser divino espiritualizado. Até porque quando a gente entra, a gente vai avançando nessas questões de corpos, você chega num corpo mental que praticamente não tem forma, não tem cor.
Se você percebe, são as suas crenças que estão modelando a sua percepção. Ou esse ser que se comunica com você, percebendo as suas crenças, percebendo as suas dificuldades e limitações, se manifesta dentro de uma realidade que você consiga aceitar e interagir. Tanto na forma quanto na cor que ele tem. Então não fica de forma alguma condicionada ao branco, à pureza, ao divino, ao maravilhoso, ao celestial, e às outras cores mais intensas, aos desejos carnais. Não. Isso são crenças e preferências pessoais, são limites de cada um de nós. O problema é quando esses limites extrapolam o meu espaço e começam a influenciar, a julgar, a criticar o outro. A escolha do outro, a preferência do outro. Quando começa a faltar o respeito pelo outro, esse respeito pela diversidade. Esse é um problema. É claro, todo mundo tem direito. Eu vou montar um curso, e esse curso, todo mundo tem que vir de branco, cabeça aos pés, calcinha branca, cueca branca, meia branca, tudo branco. Se não vier branco, ninguém entra, não aceito, não quero. Direito seu. Direito seu que precisa ser respeitado. Eu montei o curso e o curso tem que ser assim porque eu acredito que seja assim. Ótimo, ótimo. Valorizadíssimo isso. Porém, eu não vou fazer. Eu, particularmente, não vou fazer. Porque na hora que a pessoa impõe limites tão estreitos, tão rígidos, eu já percebo que há uma falta de respeito ali, que há uma falta de despertar ali, e que não tem muita coisa para contribuir. Então, eu declino do convite. Ou aceito a porta da rua. Não foi feito nem convite para ti, Luiz. Nem convite. Aí fora. Porque essa rigidez ao lidar com a cor também é uma rigidez de ideias, uma rigidez de conceitos, de crenças, e são limitações muito grandes. Serve como autoconhecimento. Serve como autoconhecimento. Importante. Importante. Então a gente precisa respeitar. Você vai numa casa espírita, você vai no centro de Umbanda, você vai numa mesquita, você vai numa igreja, você vai em qualquer lugar, você respeita as regras e condições. Se você quer ir, você tem que se adaptar. Se você discorda dessas crenças, você não vai. Simples. Você não precisa falar mal, você não precisa apontar o dedo, não precisa julgar, dizer que também são involuídos ou coisa que o valha. Preciso respeitar. Não concordo, mas respeito. Então não vou, não compartilho. Fico no meu lugar, quietinho. Não incomodo ninguém e deixo as pessoas serem felizes com as crenças delas, né? Importante. Deixo as pessoas serem felizes com o que elas acreditam. Se elas acreditam que o branco é divino e que se você usa branco você está mais perto de Deus, ótimo. Ótimo, a gente respeita isso. A gente aceita essa crença, né? Não tem problema. Mas, como eu não compartilho, eu estou perto de Deus com qualquer cor que eu use. Sem problema nenhum. E aí eu trago essa reflexão, né? Trago essa reflexão. Essa rigidez toda e tudo mais. E é claro, tem outros aspectos envolvidos. Tem, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham uniforme. Eu sou totalmente a favor do uniforme, acho fantástico. Ainda mais se vier com uma etiqueta de nome. Eu tenho um pouco de dificuldade de gravar nome, então eu acho muito bom. Porque o uniforme ele padroniza todo mundo, é todo mundo igual, não tem ninguém melhor porque vem com um tênis de marca, não tem ninguém melhor porque vem com uma camisa de marca, né? Então você tem um uniforme, então você tem um equilíbrio. É necessário para algumas coisas que haja esse equilíbrio. Então, escolhe-te um uniforme, escolhe-te uma cor adequada, uma cor que combine com a empresa, que combine com o centro, que combine com a tarefa, com a função. Legal, acho fantástico isso. Mas aí é por um consenso, é por uma escolha, uma coisa ponderada, planejada. Não por um preconceito de que a cor vai determinar a sua evolução, de que a cor vai determinar se você está em contato com Deus ou não, se você é benigno ou se você é maligno. Aí é totalmente diferente. Então nós temos sim alguns lugares
que tem uniforme e para você participar você tem que usar aquele uniforme. E é uma forma de equilibrar, né? Diferenças às vezes muito grandes de poder econômico, Vale a pena. É interessante. É interessante. O ruim é quando começa assim, se estabelece um padrão para que todo mundo, né, não haja diferenciação e tudo, legal, mas com o tempo o branco de um é mais branco do que do outro, o branco de um é de cetim, o outro é de algodão vagabundo e por aí vai. E aí acaba o ser humano ao não se tratar, né, a não se lidar com essas crenças, a não se explicar por que se usa um uniforme, qual a função, porque às vezes é só o uniforme. Ninguém diz que o uniforme é para deixar todo mundo equilibrado, todo mundo, né, cumprindo as tarefas, sem haver preferências e coisa e tal. Aí acaba muitas vezes voltando de novo, independente da cor e do uniforme, modelo, uma briga de ego, uma briga de preferências pessoais e de falta de respeito entre a maioria dos envolvidos. Certo? Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês sobre essa questão das cores na área holística. São determinantes em alguns lugares, em algumas crenças, são principalmente o uso do branco, a obrigatoriedade. Eu vejo isso como desnecessário. Não compactuo, não compartilho, né? Compactuar é feio. Não compartilho dessas ideias, essas crenças. Não. Quando é uma coisa que, porque esse é o nosso uniforme. Legal, ótimo. Mas eu não gosto muito de uniforme, também não ia participar, mas tudo bem. Outro 500. As pessoas que gostam participam. Né? Mas às vezes também a gente tem que fazer certas concessões para poder participar, para poder colaborar, para poder também se beneficiar. Então a gente entende esses aspectos. Mas, quando se percebe que existe essa ideia equivocada, de que algumas cores são boas e outras são ruins, algumas são malignas, outras são benignas, aí são ideias às vezes muito profundas, muito difíceis de serem usadas, de serem trabalhadas, de serem debatidas. São questões que não se conseguem acessar, né? E a gente não consegue modificar isso, não consegue trazer perspectivas novas, então não temos autoconhecimento, não temos lucidez, nós temos pouco despertar nisso. Tem bastante. Tem muita gente boa mudando, tem muita gente observando e mudando, e tem muita gente também cada vez mais rígido, cada vez mais crítico, cada vez mais julgando, porque tem que ser assim, porque é assim, porque Deus me disse, porque santo isso me disse, porque não sei quem me disse, e por aí vai. A gente tem que observar, respeitar, mas não precisamos concordar com isso. Gratidão.